tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, a gente, continuando os nossos estudos, vocês viram que a proposta era que vocês lessem o conto da Lígia Fagundes Telles, né? O Venha Ver o Pôr do Sol. Então, tem ele lá em PDF no mural. E a partir, então, da leitura do conto da Lígia Fagundes Telles, então, nós vamos estudar um pouquinho sobre a estrutura do conto, os aspectos composicionais do conto, quais são as características do conto e, por fim, uma proposta de produção, ok? E vai contar com parte da avaliação do bimestre, ok? Muito bem. Então, para a gente começar o conto, essa imagem, veja, ela é muito inspiradora. Nós temos um quadro que se chama As Histórias da Cachinhos Dourados, e ele expressa realmente o que é um conto, o que é o gênero conto. Né? Então, vocês vejam que tem duas crianças deitadas ouvindo alguém contar uma história. Então, vamos dizer assim, que a pessoa que está contando ali, ela é uma narradora, é uma leitora, ela está narrando as histórias para as crianças. Okay? Então, essa é a ideia do conto mesmo. Né? Nós vamos ter um narrador que narra algo para nós e algumas outras características que a gente vai. Então, para começar, as características marcantes do conto são que o conto ele é uma narrativa, eu coloquei entre aspas ali uma narrativa curta, porque nós vamos ter, por exemplo, contos como esse que vocês leram, um conto de 6 páginas. Só que se a gente compara com o romance ele tem, né, 100 páginas no mínimo, 200, 300, 500, dependendo do romance, né? Por exemplo, o último romance mais longo que eu li foi Senhor dos Anéis, que tem 700 páginas. Então, a gente diz que o conto é uma narrativa curta, ele apresenta uma narrativa curta, tá? Ah, portanto, os elementos que compõem o conto são de uma forma mais concentrada, mais concisa, centrados num único conflito. O que significa isso? Vocês vão ver depois que, pela estrutura do conto, nós temos a situação inicial, conflito, um clímax desse conflito e, por fim, o desfecho. Então, esse conflito ele é único. Diferente, por exemplo, de um romance em que a gente tem vários conflitos, às vezes um conflito por capítulo, né? E vários capítulos que compõem um romance. A gente diz também que o conto apresenta uma estrutura enxuta, ou seja, não tem muito espaço para descrição do personagem, do cenário. As coisas são mais enxutas, tá? Justamente para manter essa característica de ser mais curto. Da mesma forma, o enredo, então a gente tem uma história simples, normalmente, né? Não tem nada de muito complicado. E o tempo e o espaço, eles são muito bem delimitados. Como, por exemplo, no exemplo que nós vimos, né, do conto da Lígia Fagundes Telles, então, tudo se passa basicamente ali no cemitério, ok? Num dia só, né, com poucos personagens ali. Ok. Então, o conto apresenta uma característica marcante, que é a questão do ponto de vista ou foco narrativo. O que é isso? Então, o ponto de vista ou foco narrativo é a visão, é a perspectiva pela qual o narrador nos relata o enredo. E esse ponto de vista, essa perspectiva, ela pode ser feita em primeira ou terceira pessoa, ok? Quando ela é feita em primeira pessoa, significa que vai ter o eu lá na história, ou seja, o narrador é o personagem, ele conta a história a partir do seu próprio ponto de vista. Ou seja, a história é vivida e narrada pelo personagem. Então, quando eu nasci, eu fui até o cemitério encontrar-me com a minha ex-namorada, com os verbos em primeira pessoa, os pronomes, né? Portanto, a gente diz que esse tipo de perspectiva, o foco narrativo, ele é mais subjetivo, ele é parcial, porque ele envolve as emoções e tudo mais. Já o foco em terceira pessoa, a gente chama também de narrador observador ou narrador onisciente, né? É um narrador que simplesmente, desculpe a redundância, mas é um narrador que narra. Ou seja, o narrador ele não participa do enredo. Ele apenas observa e nos conta os fatos de uma forma muito objetiva. Nesse caso, então, ele é o narrador observador. E o narrador onisciente, que é aquele que sabe a história toda, inclusive o que os personagens pensam, sonham, sentem, querem. Né?
pessoa, narrador, personagem. Terceira pessoa é o narrador que não participa do enredo, que apenas nos narra a história. Que ele pode ser um narrador observador, ou seja, ele está vendo e contando para a gente o que ele está vendo, ou o onisciente, que é aquele que fala, então Lee já pensou no seu passado, na volta com o seu ex-namorado, ok? Na sequência, nós vemos a estrutura do conto. Então, como que um conto é estruturado? Então, veja, eu já disse para vocês, existe uma situação inicial, um conflito, né, que vai bagunçar essa situação inicial, vai vir um clima desse conflito, enfim, a história se resolve. A gente tem uma nova situação inicial, vamos dizer assim. Tá? Essa é a estrutura do conto. Tipos de conto. Nós temos contos de fada, contos policiais, contos de ficção científica, contos tradicionais, contos de terror, contos de ficção científica. Então, tem vários contos eróticos, né? Então, tem vários tipos de contos, ok? Então, pessoal, como sugestão para ampliar o repertório de leitura e de vocabulário, de produção textual de vocês, tem essa lista de sugestões que vocês podem ler. O penúltimo livro eu tenho, se alguém se interessar, que são os 100 melhores contos brasileiros do século. Obviamente que é um livro com 100 contos, né? Então, fica essa sugestão para vocês lerem contos, porque existe, então, a proposta de produção de um conto. Então, essa vai ser a avaliação que nós vamos fazer nesse momento, né, das nossas APNPs, das atividades remotas, né, não presenciais. Então, é o seguinte, vocês vão produzir um conto, ok? Tem duas propostas. Veja, a primeira proposta é que você dê continuidade a uma narrativa. Então, tem dois trechos aí que vocês podem escolher um dos dois para continuar um conto, ok? Para continuar essa história aí, de uma maneira bem livre, bem criativa. Veja, o primeiro, por exemplo. A mulher cruza o saguão, observando os quadros abstratos, os arranjos florais nos vasos enormes, o piso de granito. Chegou ao hotel no início da tarde, mas como saiu em seguida para uma reunião de trabalho, mal teve tempo de observar a entrada, detalhe por detalhe, como gostaria. É o que faz agora. O hotel é moderno, de 20 andares, com muitos apartamentos, cada um deles há um grande movimento no saguão de pessoas entrando e saindo. Os grupos de poltronas em couro, uísque ou preto, estão dispostos em torno das imensas mesas com tampos de cristal, onde não há um só cinzeiro. Ela se dirige ao balcão da recepção e é recebida com um sorriso por um rapaz moreno, de feições levemente orientais. Vocês vão continuar essa história. Veja que essa é a situação inicial, ok? A segunda proposta, vejam, eu chegava todo dia, já em primeira pessoa. Antes a gente viu ali, a primeira proposta é o narrador, ele pode ser observador ou onisciente, conforme o direcionamento que você der. A segunda é em primeira pessoa, veja, eu chegava todo dia no meu escritório às 8h30 da manhã. O carro parava na porta do prédio e eu saltava, andava 10 ou 15 passos e entrava. Como todo executivo, eu passava as manhãs dando telefonemas, lendo memorando, digitando cartas. Vocês vão ver, depois do decorrer aí da proposta, qual vocês vão escolher, ok? A segunda proposta é vocês fazerem um conto a partir de uma sinopse. Lembram que sinopse é como se fosse um resumo, uma resenha de um filme, meio que como uma propaganda para que o espectador, né, queira assistir a esse filme. Então, o primeiro deles é sobre o casamento de Rachel. Então, a sinopse diz assim: Kim é uma jovem bonita, inteligente e também problemática. Ex-modelo, em seus 10 últimos anos de vida, tem passado constantemente por tratamento em clínicas de reabilitação. Em sua última internação, logo que sai da clínica, ela vai direto para a casa do seu pai, onde a família aguarda para o casamento da irmã Rachel. O longo histórico de crises pessoais e conflitos familiares acompanham Kim em sua participação do reencontro, mas é na companhia de parentes e amigos queridos que a jovem percebe e aprende
novas lições como o amor, a afeição, a generosidade e o espírito familiar. Então, você vai continuar. A partir dessa sinopse, você vai continuar vamos dizer assim, você vai desenvolver o seu conto. E a segunda possibilidade, dentro da segunda proposta, é fazer a sinopse ou conta a partir da sinopse dos estranhos, tá? Que é muito interessante. Então, depois vocês escolham entre a primeira e a segunda proposta, vocês viram que tem duas possibilidades, tá? Escolham uma delas. Como orientação, o que eu digo para vocês? Determinem qual vai ser o conflito central da história. Segundo, optem por um foco narrativo. Vocês viram que, na verdade, meio que essas duas partes já estão direcionadas, né? Meio que a gente já tem um conflito e também a gente já sabe se é a primeira ou terceira pessoa. Crie personagens, se você quiser, estabeleça os espaços, o tempo e crie um título para o seu conto. Não se esqueça que o conto deve apresentar verossimilhança. Já falei para vocês em sala o que significa isso, né? Então é uma semelhança com a verdade, ou seja, você lendo esse conto, você até para pensar, puxa, será que isso é verdade? Será que aconteceu mesmo? Mínimo 50, máximo 100 linhas, ok? Vocês vão ter um prazo bom para escrever, não se preocupem com isso. Aqui, pessoal, eu deixo com vocês um roteiro de avaliação, ou seja, como que você vai avaliar antes de me entregar se o teu texto está legal, está coerente, se está completo, tá bom? Então tem algumas orientações aí. Então, pessoal, um bom trabalho para vocês, ok? Mais informações vão estar lá no mural do Classroom. Desejo a vocês uma excelente semana, que tudo de melhor aconteça. Muita saudade de vocês, um grande abraço, até mais.